Eu quero reforçar aqui o nosso ritmo de igreja nos fins de semana. Todo começo de mês nós temos uma série nova de temas. Essas séries, esses temas estão intercalados. Eles tratam da nossa vivência, da nossa caminhada cristã. Nós estamos em uma jornada, nós não somos daqui. Não somos. Nós não fomos feitos para viver num planeta como este. Esse planeta foi transformado pelo pecado. Ele foi transformado num planeta de miséria, num planeta de dor, de morte. Tudo está morrendo. Tudo está definhando nesse planeta. Tudo está se acabando. Nós estamos nos envelhecendo. Estamos ficando doentes. Nós vamos perdendo a força. Tudo acaba. Tudo passa. O Senhor nos fez para viver para sempre. O pecado que entrou é um intruso. E o Senhor tem um plano maravilhoso, que foi executado, o início desse plano lá mesmo no Jardim do Éden. Nós temos que conhecer esse plano. Não faz sentido ficar aqui nessa terra, viver aqui, nascer como um bebezinho, crescer sem consciência nenhuma, aprender algumas coisas com as pessoas que estão ao nosso redor, e irmos para a maturidade, e entrarmos numa profissão, trabalharmos e vivermos quase que para trabalhar, para ter um pouquinho de folga nos fins de semana e férias, para desfrutar um pouco de momentos felizes, tão passageiros, e depois ir para a sepultura. Não faz nenhum sentido. Se você está contente com essa vida que a gente tem aqui, e que acaba no cemitério, se você está contente, você não sabe o que é vida. Isso não é vida. A vida na Bíblia é chamada de vida plena. É chamada de vida abundante. É chamada de vida que não acaba. Ela tem o nome de vida eterna. Todos nós temos um desejo de vida eterna dentro de nós. Mesmo aqueles que não pensam no céu, eles querem viver para sempre. Querem descobrir a máquina da juventude, não é? Quem já não assistiu um filminho desse aí? Que o pessoal volta no tempo, né? Ou passa um negócio lá e fica jovem de novo, encontra uma moedinha e vira criança. Está todo mundo tentando isso. Os filmes falam sobre isso, livros falam sobre isso. E aqueles cremes caríssimos, né? Que são passados em nossa pele para que as rugas não venham. Nós queremos ser jovens para sempre. Há uma eternidade plantada dentro de nós. Quem colocou? O Deus eterno. Aos domingos, nós conversamos sobre vida aqui. Se você quer entender melhor sobre a sua vida, entender melhor para onde você vai, o que você está fazendo aqui, como é que se vive para ter essa vida plena, como é que se vive essa vida eterna, por quê? Porque a palavra revela que a vida eterna não vai começar um dia, ela começa agora, aqui. Você pode tomar posse dessa vida eterna hoje, mesmo que passe pela morte, porque o Senhor diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor diz assim, que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, e essa morte, para quem vive a vida eterna, é só um sono passageiro breve, e logo tudo vai passar. Viver com essa esperança, viver nesse sentido, é uma vida graciosa. Os problemas estão lá, mas eu estou em paz. Você já imaginou isso? Normalmente a gente pensa em paz com ausência de problema. Deus é tão grandioso que Ele dá paz mesmo com os problemas. Todos os domingos nós trabalhamos esse tema aqui. Nós acabamos de terminar uma série sobre obediência. E estamos entrando numa nova série que trata desse tema, a maior de todas as guerras. Nos 4 primeiros domingos de outubro, com feriado ou sem feriado, nós estamos aqui, tratando desse tema numa sequência. Ok? Mês de novembro, uma outra série relacionada a essa, porque cada série surge algumas questões não trabalhadas, que são trabalhadas na próxima série, a fim de que a gente vá entendendo a vida,
Na próxima série, por exemplo, nós vamos trabalhar sobre o uso da vontade. Como é que é esse negócio de entregar a nossa vontade para Deus? Como é que se faz isso? Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente usar a vontade, mas se a gente entrega para Ele, como é que Ele trabalha? Qual é a nossa parte, qual é a parte de Deus nessa vida? Nós vamos trabalhar 3 temas nos domingos de novembro. Do mês de outubro são 4 temas sobre esse título aí, a maior de todas as guerras, ok? Comece bem a sua semana aqui nesse lugar. Comece bem. Primeiro dia da semana, domingão, amanhã, vamos embora para o trabalho, vamos embora para a vida. Mas você começou bem a semana vindo à casa de Deus, aprendendo como viver a semana, ok? Essa é a proposta. E nós estamos juntos aqui, certo? E eu quero orar com vocês mais uma vez, antes de abrir a Bíblia. Aliás, vamos abrir a Bíblia e depois a gente ora. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 20, achou? Então vamos orar. Pai querido, nós não podemos abrir Tua palavra sem que o Teu Espírito nos guie, sem que o Teu Espírito nos fale, nos mostre as Tuas verdades. As Tuas verdades estão aí, são pedras preciosas, e quando a gente lê rapidamente, a gente não percebe. Nós precisamos cavar fundo, e nós queremos fazer isso essa noite aqui. Então dá-nos compreensão, concentração. Pai, algumas pessoas são tentadas a conversar aqui dentro desse lugar. Mas aqui não é um lugar de conversarmos uns com os outros. É um lugar de conversarmos contigo somente. Cale-nos, Senhor, diante de Ti. Toque o nosso coração com Teu Espírito, para que haja temor e tremor em nós. E que haja uma reverência santa e sagrada neste lugar, Pai. Para que o Teu nome seja exaltado, a Tua voz seja ouvida e entendida. Que ninguém aqui, Senhor, seja instrumento de tropeço, para que o irmão ao lado não entenda a palavra. Ó Deus, opere neste lugar, enviando o Teu Espírito e os Teus anjos aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Êxodo 20, capítulo 20, versos 1 e 2. Êxodo 20 é muito famoso, é muito conhecido como o capítulo dos 10 mandamentos. Mas eu não vou ler os 10 mandamentos. Você já conhece os 10 mandamentos. Nós acabamos de sair de uma série sobre obediência e aprendemos que nós não obedecemos por nossa própria força. A obediência executada ou oferecida a Deus por nossas próprias forças não é bem recebida por Deus. Deus não recebe, Deus não aceita. Eu não sei se você já deu um presente que alguém não aceitou. Eu namorava a minha esposa, Leninha, e eu comprei uma sandália para ela no dia do aniversário dela. Irmãos, uma sandália creme. Eu não me lembro qual era a marca, se era Dakota, eu não me lembro qual era a marca, mas era uma marca top da época. E ela era trançada assim na frente, uma linda, 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 irmãos, linda. E eu entreguei para ela no dia do aniversário dela. E quando você entrega o presente, você fica esperando, né? Porque você quer ver a pessoa feliz. E você fica esperando abrir o presente, e abrir e dar aquele sorriso assim. E eu fiquei esperando ela abrir o presente. E a Leninha é muito sincera, irmãos. Muito sincera. A minha esposa, quando ela fala assim, gostei, é porque gostou mesmo. Ela não fica dourando a pílula. Ela não fica tampando o sol com a peneira, não. E aí, quando ela abriu, ela falou sem dizer palavras. Uhum. E aí, o que você achou? Uma sandália, né? Boa. Ela nunca usou sandália, irmãos. Para não dizer que nunca usou, possivelmente ela tenha experimentado a sandália. Mas ela ficou nova por um bom tempo. Por quê? Porque, na verdade, olha o que acontece. Um presente aceitável é o presente que a pessoa gosta. Não quem está dando gosta.
Entende? Eu posso ter amado aquela sandália, mas se não fez o gosto dela, ela não tem a obrigação de gostar o que eu gosto. Mas nós gostamos de fazer isso com Deus. A gente quer que Deus aceite o que a gente gosta, o que a gente quer oferecer. O Senhor fala assim: eu quero o seu coração. Eles falam assim: não, meu coração não, Senhor, eu vou dar as minhas obras, olha o que eu consigo fazer. E a gente tenta, e faz de tudo para obedecer a Deus. E toda obediência a Deus, mesmo que seja a Deus, aos mandamentos de Deus, sem Deus, não tem valor para ele. É fácil, você lembra do jovem rico? Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Guardo os mandamentos, guardo todos, desde criança. Tá bom, então é o seguinte, tem uma coisa que te falta. Vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. Uma coisa te falta, disse Jesus. Mas ele falou 3 coisas, é que as 3 são uma só. Vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me, significa: prefira-me a tudo o que você tem. Esteja comigo, ama-me, ande comigo. Prefira-me, é isso que eu quero. E se você estiver comigo, se você andar comigo e deixar que eu ande contigo, se você se conectar a mim, eu vou produzir em você uma obediência pura, imaculada, que não é interesseira, igual essa que você está me oferecendo. É mais ou menos assim. Então não é uma questão dos 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Agora eu tenho que obedecer. Nossa, eu não estou obedecendo. Não. Quer ver? Os 2 primeiros versos, eles são talvez mais importantes do que os 10 mandamentos. Porque os 2 primeiros versos falam sobre o motivo dos 10 mandamentos. Quando que os 10 mandamentos foram dados? Quando eles foram dados? Em que contexto eles foram dados? E olha só o que diz aqui, irmãos. Capítulo 20, versos 1 e 2. Deus falou. Quem falou? Deus falou. Ele disse todas essas palavras. E olha o que ele disse, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Antes de dar os mandamentos, ele reforça para aquelas pessoas: eu só estou dando esses mandamentos para vocês porque eu sou o Deus de vocês, senão não daria. O Senhor não dá a sua lei, Ele não dá as suas orientações para quem não é dele. Eu sou o Senhor teu Deus. E Ele diz assim: eu te tirei da casa da servidão, lá do Egito. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Antes de dar a lei, ele diz assim: eu sou o seu Deus e foi eu que te libertei lá da terra do Egito. Eu quero voltar com vocês até a terra do Egito. Êxodo capítulo 6. Volta um pouquinho algumas páginas aí. Êxodo capítulo 6. Ok? Versículos 6 a 8. Olha o que diz aqui, queridos. Eu estou vendo aqui uns irmãos do Sucuri. Olha que alegria. Salve! Os irmãos do nosso distrito aqui, do Sucuri, estão aqui na Cidade Verde hoje. Quarta-feira estive com eles lá. E hoje eles estão aqui com a gente. E o distrito nosso tem 5 igrejas aqui na região. Tá? Vamos lá. Êxodo capítulo 6, versos 6 a 8. Portanto, diga aos israelitas o seguinte, Deus falando para Moisés: Moisés, eu quero que você vá lá e fala para os israelitas: eu sou o Senhor, eu vou tirá-los da escravidão, estenderei o meu braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível, e eu salvarei vocês. Eu farei com que vocês sejam o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Você viu a diferença entre esse verso e o verso anterior que lemos? O verso anterior, antes de dar a lei, o Senhor diz assim: eu sou o Deus de vocês. Aqui ele diz assim: diga ao povo que eu vou libertá-los da escravidão, então serei o Deus de vocês.
Porque lá na terra do Egito, enquanto estavam escravos no Egito, eles não eram o povo de Deus. Mesmo sendo o povo de Israel. Mesmo sendo o povo da promessa. Deus fez a promessa a Abraão. Deus prometeu dar a eles a terra prometida. E ele disse, eu vou fazer com que vocês sejam numerosos. Vocês serão meu povo. Mas agora chega o Senhor e diz assim. Eles estavam 430 anos escravos no Egito. E o Senhor diz para Moisés, diga para eles que eu vou libertá-los, e então eu serei o Deus deles. E eles serão o meu povo. Percebe que está tudo no futuro? Por que o Senhor diz isso, irmão? Senhor, queridos, o Senhor, Ele não mente. O Senhor não engana, o Senhor não erra. Ele conjugou errado o verbo aqui. Não existe erro. O Senhor quer nos ensinar aqui uma preciosa lição, queridos. Enquanto eles eram escravos no Egito, eles não conseguiam ser povo de Deus. Porque você devota a sua energia, o seu tempo ao seu Senhor, porque você é escravo dele, ou a Deus. Não tem como servir dois senhores. E eles não conseguiam servir a Deus, porque eles serviam os reis do Egito. Qual é a melhor maneira de definir a vida? A vida é definida pelo tempo. Tempo. Eu vou passar 2 horas com você na sua festa de aniversário. Eu dediquei 2 horas da minha vida a você. Entenderam? Eu entreguei para vocês 2 horas da minha vida. Eu entreguei 1h30, mais ou menos, 1h30 da minha vida aqui para o Senhor, dentro da casa dele. Porque você está aqui na presença de Deus, vivendo para Ele. Você não está fazendo outra coisa. Você está dedicando sua vida a Ele. Pessoas se dedicam a vida a uma profissão, 40 anos trabalhando numa profissão. 40 anos da sua vida dedicado a esse serviço. Não é assim que a gente mede a vida? O povo de Israel não conseguia entregar o seu tempo a Deus. Logo, eles não conseguiam ser filhos de Deus. Para quem você está entregando o seu tempo? Quem tem nas mãos o seu tempo é o seu Deus. E a gente tem feito do nosso trabalho o nosso Deus. Muitas vezes da família o nosso Deus. Do namorado, do cônjuge, nosso Deus. Temos tempo para namorar, temos tempo para fazer mas não temos tempo para Deus. Temos tempo para passear, tempo para trabalhar, tempo para fazer muitas coisas, mas não temos para Deus. De quem é o seu tempo? Naquele dia em que Deus falou com Moisés e disse assim, Moisés, vá lá Moisés, e diga para eles que eu vou libertá-los da escravidão com braço forte, e então eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Deus está dizendo, a luta não tem a ver com vocês, a luta tem a ver comigo, sou eu quem vou libertá-los, vocês jamais conseguirão sair sozinhos. Nessa introdução do tema, a maior de todas as guerras, tem que ficar claro para nós, queridos, que nós somos escravos. E se Deus não nos libertar com o seu braço forte, nós continuaremos longe dele, e ele não será o nosso Deus. Mas aqui nós temos um paradigma, chamado paradigma da salvação. E o primeiro aspecto desse paradigma é que nós todos somos escravos. O Senhor toma a iniciativa de nos libertar. É Ele quem manda o libertador, é Ele quem manda as pragas, é Ele que faz o milagre, é Ele que tem toda a sequência, o controle de tudo. Ele toca o coração dos egípcios para dar recursos para aquele povo. Eles deram muitas joias preciosas, materiais, ouro, prata, eles deram muito material, tecidos preciosos para eles, encheram eles de presentes, porque Deus tocou o coração deles. Deus mudou o coração de Faraó. E Deus libertou aquele povo com um braço forte.
Então, o primeiro aspecto é a escravidão. Nós somos escravos, assim como o povo de Israel era escravo. O segundo aspecto é Deus quem nos liberta. Você conhece o texto, até separei para ler para vocês, mas eu não quero passar do tempo hoje com vocês aqui. E eu vou citar um texto que você conhece de cor. Você sabe o texto sobre a Páscoa. Quando você abre a sua Bíblia e você olha ali no capítulo 12 de Êxodo, você tem ali a instituição da Páscoa. E o que é a Páscoa? O Senhor disse assim: nesta noite vocês vão separar um animalzinho, um cordeirinho, vocês vão matar esse animal, vocês vão comer a carne desse animal e vão passar o sangue na porta de vocês. E esse sangue na porta vai ser a marca de que vocês aceitaram o cordeiro. O cordeiro foi morto para libertar a família de vocês. E quem representava aquele cordeiro? Jesus Cristo, que é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: se o cordeiro não morrer por vocês, vocês não poderão ser livres. Que coisa interessante, irmãos. Uma morte substitutiva que só há libertação quando há morte. Alguém paga o preço por nossa liberdade. E o cordeiro paga o preço agora. Eles comem a carne do cordeiro. Marca o umbral da porta com sangue. O anjo do Senhor passa sobre aquelas portas. Vê a marca de sangue, passa por cima. Mas nas portas que não estão sangue, ele entra e mata o primogênito. Os primogênitos são mortos, há um choro, ranger de dentes, o faraó liberta aquele povo, vão embora daqui, e o povo sai, porque o cordeiro morreu por eles. Nós todos somos escravos, mas Jesus já morreu por nós, com um braço forte, Ele nos livra das mãos do inimigo. Esta é uma guerra dele e não nossa, mas tem um detalhe, o Senhor diz assim: eu só posso libertar você, se você quiser que eu seja seu Deus. Se você não quiser que eu seja seu Deus, esse é o único empecilho que vai impedir você de ter vitória nessa guerra. Mas Senhor, eu quero. Ok, então vá ao cordeiro. O sangue do cordeiro tem que marcar a sua vida. Se o sangue do cordeiro não marcar a sua vida, é um sinal de que você quer continuar sendo escravo, e eu vou te deixar aí, porque Deus dá liberdade. Então, o segundo aspecto é: o cordeiro está marcando a sua vida? Há marcas do sangue do cordeiro na sua casa? Há marcas do sangue do cordeiro nos seus negócios? No umbral da sua porta? Só entra na sua casa aquilo que é do cordeiro? Vocês têm sentado à mesa para comer a carne do cordeiro? Obviamente que isso é metafórico, é um simbolismo muito apropriado para nós hoje, porque o paradigma da salvação do passado é o mesmo hoje. Nós somos o Israel espiritual, escravos do pecado, libertados pelo braço poderoso de Deus, somente pela morte do cordeiro. Então, quando o cordeiro é morto e aquele povo sai, ele sai em direção a um lugar para onde Deus os guia, por meio de uma coluna, uma nuvem espessa, que faz sombra, que refresca, e essa sombra se move, essa nuvem se move, e a sombra se move no solo, e as pessoas vão seguindo a sombra da nuvem, e o Senhor vai guiando o seu povo, porque o Senhor quem liberta, é Ele quem guia, não é você que decide para onde você vai, porque você agora está sobre as mãos do Cordeiro, Ele é o seu Deus, e você é povo dEle. Então Ele te guia, e Deus guiou o povo para o Mar Vermelho, para que o povo não desistisse e quisesse voltar. Então os guia para o Mar Vermelho, e diante do Mar Vermelho, mar fechado, os egípcios desistiram de libertá-los, e vieram no encalço deles, atrás deles, e agora tem o exército atrás, montanhas ao lado, e um mar na frente, e o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que entre na água. E quando eles entram na água, o mar se abre, e o Senhor faz o seu povo passar por entre as águas. Você sabe o que significa a palavra mergulho, né? Aquele povo mergulhou em 2 lugares. Eles mergulharam na nuvem, porque a nuvem estava sobre eles, e eles mergulharam nas águas, sem se molhar. E o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala sobre isso. Esse texto eu quero ler com você. Abra sua Bíblia nesse texto aí.
Esse texto é muito significativo para a compreensão da nossa mensagem de hoje. 1 Coríntios 10, versos 1 e 2. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois eles bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo, mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso, muitos morreram e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eles foram batizados, mergulhados. A palavra batismo significa mergulho em grego. Mergulhar é entrar de cabeça, é entregar-se completamente. Ninguém mergulha tendo parte do corpo fora d'água. Isso não é mergulho. Para mergulhar, você tem que molhar todo. A palavra mergulho significa penetrar profundamente naquilo que é de Deus. Eu sou verdadeiramente povo de Deus. Eu não tenho um coração dividido. Eu não sou do Egito e de Deus, entende? Eu deixei de ser do Egito, agora eu sou de Deus. Eles mergulharam. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, eles mergulharam no plano de Deus. É verdade que muitos desistiram. Quando passaram por provações no deserto, ao invés de se apegarem no Deus deles, eles se lembraram do Egito e ficaram com saudades das panelas de carne, do pão do Egito, e quiseram voltar para o Egito. Assim como na nossa caminhada também, muitos retrocedem ao mundo porque têm saudade das coisas do mundo e abandonam, deixam de ser do Senhor. Mas aquele povo mergulhou, eles foram batizados, eles tiveram uma vida nova em Cristo Jesus. Depois de passarem pelo mergulho, pelo batismo, eles cruzaram o deserto e eles chegaram num lugar chamado Monte Sinai. E quando eles chegaram no Monte Sinai, lá naquele Monte Sinai é que o Senhor deu a lei para eles. Então olha o paradigma da salvação. Primeiro, nós somos escravos do pecado. Segundo, temos a libertação pelo sangue do Cordeiro. Terceiro, a travessia do mar, que significa o batismo. Então eles têm uma jornada pelo deserto. 4, e eles chegam então no Monte Sinai e eles recebem as tábuas dos 10 mandamentos. Percebem para quem que Deus deu os mandamentos? Deus não deu os mandamentos para escravos. Deus deu os mandamentos para quem foi liberto pelo Cordeiro. Se você ainda não recebeu o mandamento de Deus escrito no seu coração, avalie se o Cordeiro foi buscado na sua vida. O mandamento é dado para quem foi liberto. Primeiro a libertação. O mandamento não é dado para ser liberto. É um engano de Satanás. Guarde a lei para ser salvo. Guarde a lei porque você foi salvo. É diferente? Sim ou não? Diferente. A lei é dada para aqueles que foram libertos. Aqueles que decidiram ser povo de Deus. Você quer ser meu povo? Este é o caminho. A lei é o caminho. É uma demonstração do amor de Deus para dizer assim: eu vou te conduzir num caminho seguro. Você não vai matar. Você não vai roubar. Se você estiver comigo, você vai honrar seu pai e sua mãe. Eu te prometo, eu vou te dar vitória. Você vai ter obediência no seu coração, porque eu vou produzir obediência em você. Você não vai sair matando ninguém. Eu vou te dar controle. Esteja comigo. Eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso que você não vai ter outro Deus diante de mim. Só eu serei o seu Deus, porque eu sou o teu libertador. Irmãos, quando a gente não entende isso, a gente passa a lutar uma guerra errada, equivocada.
A gente pensa que a gente tem que lutar para obedecer, que a gente tem que lutar para ser bom, que a gente tem que lutar contra o pecado, e a maior de todas as guerras é lutar a guerra certa. E a única guerra que precisamos é submeter-nos ao Cordeiro, para que Ele nos liberte com braço forte, nos conduza pela terra, abra o mar vermelho para nós, nos dê água no deserto, faça chover pão do céu, e nos conduza pelo deserto, escrevendo a sua lei em nosso coração, e dando-nos felicidade em tudo que a gente fizer. E sabe qual é o final da jornada? Entrar na terra prometida. É para lá que você está indo. Quantas pessoas deixaram o caminho? O apóstolo Paulo fala, muitos morreram pelo deserto. Quantas pessoas deixam o caminho de Deus também? Eles param de lutar a luta certa. E alguns estão lutando a luta errada. A maior de todas as guerras tem a ver com o paradigma da salvação. Há 2 textos que eu quero ler ainda antes de terminar. O primeiro deles se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29. Aquilo que aconteceu com Israel, literal, acontece conosco hoje. Muitas pessoas deixam de lutar a luta certa porque tem medo. Medo foi a primeira armadilha que Satanás lançou sobre Adão e Eva. Eles comeram do fruto e ficaram com medo. Satanás que colocou o medo. E muitos têm medo. Medo de confiar em Deus e as coisas não darem certo. Ah, pastor, mas eu tenho que comprar roupas, eu tenho que alimentar minha família, eu tenho que batalhar. Se eu ficar seguindo a Deus, eu não vou ter sucesso na vida. Lê do engano. Quem tem Deus não precisa de se preocupar com nada disso. Capítulo 29, no versículo 5, olha que texto maravilhoso. Durante 40 anos, Deus os guiou pelo deserto, e nesse tempo todo, não ficaram gastas as suas roupas, e nem as sandálias que eles calçavam. 40 anos, e as roupas não se envelheceram, os sapatos não se desgastaram. E você acha que precisa comprar roupa e comprar sapato? Pois Deus pode te deixar com a mesma roupa, ela se renovando todos os dias. O último texto se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, irmãos, nós temos aqui uma cena de guerra. É uma história um tanto desafiadora. Ela se parece com a nossa história. No versículo 1 do capítulo 20 diz assim: algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas, juntamente com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá, que era o rei: ó rei, um exército enorme do país de Edom veio de outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazã, Tamar, a fonte de Gede, que é o mesmo lugar. Josafá ficou com medo. O medo está sempre presente. Mas ao invés de ficar com medo e lutar a luta errada, Josafá ficou com medo, mas lutou a luta certa. Você pode ficar com medo, não tem problema, mas lute a luta certa. Ele ficou com medo e ele fez o quê? Você está lendo a Bíblia aí? O que ele fez? Ele orou a Deus. Algumas versões dizem ele buscou o Senhor. Esta é a batalha. Não lute contra o pecado. Não tente sair da escravidão sozinho. Vá ao Cordeiro. É o Cordeiro quem liberta. É o Cordeiro quem dá força. É o Cordeiro quem resolve. E Ele aguenta. Ele pode todas as coisas. E Josafá viu aquele enorme exército, olhou para o seu exército pequenininho, aquele povinho, e a Bíblia diz, ele orou ao Senhor, ele pediu socorro ao Senhor.
E depois disso, ele deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram, verso 4. Para quê? Para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio até Jerusalém. Versículo 5, a gente de Judá, de Jerusalém, eles se reuniram no pátio novo do templo, e Josafá se pôs em pé no meio deles e orou. E aqui nós temos a oração de Josafá. E quando ele terminou de orar, queridos, no verso então agora, o verso 15, Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, rei Josafá, preste atenção, escutem isso, o que o Senhor Deus diz em resposta à oração de vocês. Não se assustem, não fiquem com medo. Não tenham medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Quando eu luto a luta certa, eu me escondo em Deus, e agora é o Cordeiro que me defende, é o braço poderoso de Deus que me tira do Egito, é Ele que lança as pragas, é Ele que faz calar Faraó e todo o seu exército, é Ele quem toca os corações, Ele abre as portas, Ele me liberta, Ele abre o mar, Ele me conduz, Ele faz tudo. Mas quando eu vou fazer isso, eu não consigo fazer nada, e perco a batalha, e ainda lanço culpa sobre Deus. O Senhor fala assim: pare de lutar contra o pecado, contra as trevas, contra você mesmo, contra os seus maus hábitos, contra os seus maus traços de caráter. Pare de lutar contra o seu gênio, pare de lutar contra a sua língua, pare de lutar. Me busque, se esconda em mim, essa luta é minha. Eu vou dar vitória a você. Olha a palavra de Deus, irmãos. Amanhã, verso 16: todos vocês atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Mas como assim atacar? A batalha não é sua? Presta atenção. Verso 17: 16 ainda, vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá no deserto de Jeruel. Verso 17: quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Vocês vão para a batalha, mas não precisarão lutar, porque sou eu quem vou lutar por vocês. Vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali, e vocês verão como o Senhor salvará vocês. Você já pensou isso? Você está numa batalha judicial, fala com o seu advogado, a causa está para o outro lado, você percebe a injustiça, e o Senhor fala assim: pare de lutar. Mas eu estou buscando, é um advogado, é outro, e vamos lá, e você sua, transpira, você já não aguenta mais, é um peso forte. O Senhor fala: pare de lutar, filho, vem a mim, deixa essa batalha comigo. E eu me lembro de uma dessas causas, de um advogado amigo meu. Ele me contou que ele pegou uma causa impossível, e quando ele leu, era um outro advogado que defendia, o juiz já tinha dado a sentença. Ele falou assim: olha, está sentenciado, é impossível isso. Aquela mulher desesperada falou assim: doutor, por favor me ajude. E ele olhou para ela e falou assim: há uma solução. E qual é, doutor? Jesus Cristo. Doutor, eu não contratei um pastor, doutor, eu contratei um advogado. Eu não quero que você me fale de Jesus, eu quero que você me defenda. Ele falou assim: Jesus vai defender você. Ele tem um braço forte, Ele pode reverter. Eu não consigo, mas eu posso conversar com Ele. E vamos pedir orientação para Ele, e Ele vai nos conduzir. E todas as vezes que eles se encontravam, Ele falava de Jesus para ela. Um dia ela disse assim: doutor, eu não quero que você fale mais de Jesus para mim. Ou você pare de falar de Jesus, ou o Senhor não vai mais me defender, porque eu não contratei um pastor, eu contratei um advogado. E enquanto ela falava, ele estava orando e dizendo assim: Jesus, o que eu falo para ela?
porque essa batalha não é minha, é sua. O que eu falo para ela? E Jesus deu uma ideia para ele, e diz assim: filho, diga para ela que você não trabalha sozinho, que eu sou o seu sócio aqui na advocacia. E ele disse assim: tem uma questão, eu só posso te defender com Jesus, porque eu e ele somos sócios aqui no nosso escritório. Se for sem Jesus, você realmente vai ter que procurar um outro advogado, mas essa causa é impossível. Mas se for com Jesus, é possível, e eu te defendo com ele. O que você decide? Ela não tinha mais por onde fugir. Ela falou: tá bom, doutor, fale com Jesus. E ele foi falar com Jesus. Irmãos, quando ela se entregou para Jesus Cristo, houve uma mudança naquela cidade. E o juiz daquela causa foi embora, e veio um outro juiz. E quando veio um outro juiz para aquela cidade, ele foi olhando para se inteirar de tudo que estava acontecendo por ali, e ele olhou aquele processo, e chamou a atenção dele aquele processo. Ele diz assim: eu vou me demorar um pouquinho mais nesse processo aqui. E ao se demorar um pouco mais no processo, o juiz tinha um outro entendimento, e aquela causa foi revertida. O que é impossível para Deus? O que é impossível para Ele? O Deus justo, compassivo, amoroso, é quem está dizendo isso. Pare de lutar. Essa luta é minha. Eu vou vencer para você. Você vai para a guerra, mas você não vai lutar. Você não vai precisar lutar. Fique parado ali e você verá. O Senhor salvará vocês. Povo de Judá, moradores de Jerusalém, não se assustem, não fiquem com medo, marchem contra o inimigo amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, e ele encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, se ajoelharam na presença do Senhor, e os adoraram. E ali os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. Verso 20, na manhã seguinte, todos se levantaram cedo, e eles foram para o deserto de Tecoa. Eles saíram ali, e Josafá ficou em pé no meio deles e disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Confie nos seus profetas e vocês vão prosperar. E depois de consultar o Senhor, Josué ordenou que alguns cantores começassem a cantar. E eles se vestiram com roupas sagradas, marcharam à frente do exército, louvando a Deus e cantando. E eles cantaram assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Verso 22, logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas. Os moabitas e os edonitas, eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas, e eles se destruíram completamente entre si. E depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Todo o exército inimigo morreu. Israel ficou vitorioso, cantando. Você já imaginou isso? Você vai para uma batalha contra o seu eu está te segurando ali. Você quer falar coisas para as pessoas, porque as pessoas te feriram e você sabe que você é ferino. Não batalhe sozinho, fale com Deus, Ele vai te dar vitórias. Queridos, não importa qual é a sua batalha, Deus vence todas elas. Qual é a nossa guerra? Depender do Cordeiro, ficar com o Cordeiro, confiar no Cordeiro, andar com o Cordeiro, e o Cordeiro nos liberta. E ao nos libertar, ao nos levar para o mergulho, aqueles que mergulham nele recebem no coração os mandamentos dele.
e poder do alto para obedecê-lo, porque obedecê-lo é melhor do que sacrificar. Deus não está pedindo de você um sacrifício, Ele está pedindo o seu coração. Deixa Ele vencer suas batalhas. E nesse tema, a maior de todas as guerras, a gente vai estudar aqui algumas estratégias de como sermos vitoriosos. Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você entendeu hoje o que você precisa fazer? E o que você não precisa fazer? Talvez o que não precisa fazer seja mais importante do que você precisa fazer. Você não precisa lutar sozinho. Não é você que vai sair do Egito. É Deus que vai te tirar. Deus te tira de lá. Deus muda o seu coração, queridos. É uma pena que a gente perceba muito tempo depois que aquela entrega que ele estava pedindo ia fazer resultado. E quando Jesus chama, eu quero que você se entregue a mim, Ele sabe o que está fazendo. E quando a gente resiste por cabeça dura, por achar que sabe tudo, tem todas as respostas, não, eu vou tentar. Só depois de muito tempo, de bater cabeça e sofrer, que a gente percebe que Jesus estava certo. Queridos, pare de bater cabeça. Entregue hoje a Jesus seu coração. Tem alguém aqui que quer entregar o coração a Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero que você fique em pé onde você está, porque eu vou incluir o seu nome nessa oração, tá bom? Vou pedir para Deus, Senhor, fortaleça essa pessoa. Dê força para que essa entrega aí seja total, seja genuína, e a gente pare de lutar sozinho. A maior de todas as guerras é vencer o eu pernicioso, enganador, que acha que consegue vencer sozinho. Entregue-se ao Cordeiro, Ele vai cuidar de você. Pai querido, ao nos colocarmos em pé essa noite aqui, o Senhor está lendo o nosso coração agora. O seu Espírito é quem está tocando profundamente ali dentro. O Senhor está insistindo. O Senhor está dizendo, filho, filha, pare de lutar. Você está perdido, está perdida, correndo para todos os lados. Fique quieto, parado. Deixa eu lutar para você. Se entregue a mim. Pare de buscar respostas. Pare de tentar sozinho. É o meu braço forte que te liberta da escravidão. Sou eu quem te conduzo. Sou eu quem abro o mar. Sou eu que te abençoo. Nada vai te faltar. Você vai ser feliz sendo meu povo, e eu serei o seu Deus. Pai, a gente te louva tanto, mas muitas vezes é dos lábios para fora, porque a gente canta com os lábios, mas o nosso coração está longe de ti. Temos medo de entregar nossa vida a ti, temos medo de mergulhar, de entregar tudo. Pai, por favor, nos dê força, abra nossos ouvidos para ouvir tua voz, a nossa mente para te receber. Muda a nossa vida, muda a nossa sorte, derrote os inimigos, Pai, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém. Dê um abraço no seu amigo e diz: somos vencedores em Cristo.